Vamos falar do Corinthians com a apresentação do Palacios, lateral esquerdo. Já falou como jogador do Timão. Uma figura esse Palacios, hein? Dá uma olhada aí. Me gusta mucho atacar, creo que es lo que más me gusta en el fútbol, atacar. Y después ayudar a mi equipo a recuperar la pelota. Creo que sin pelota no se puede jugar el fútbol, entonces me gusta recuperar la pelota mucho y después atacar, ganar espacio, ayudar a mis compañeros y tratar de siempre sacar el arco en cero. Eso es lo más importante. No, yo creo que de Brasil han salido los mejores jugadores del mundo. Como siempre digo, mi jugador favorito es Marcelo. Siempre lo vengo siguiendo. Y no podemos dejar atrás a Roberto Carlos. Creo que todo lo que ha hecho ha sido increíble. Creo que de mí van a tener un compañero más que lucha por la camiseta, que lucha por el equipo, que quiere hacer una familia, que quiere divertirse en el campo, que quiere trabajar. Y creo que no voy a tratar, voy a dar lo máximo de mí para que estén contentos de mí, porque para eso vine. Ah, falou bonito. Vai ser um batalhador, um guerreiro em campo. O torcedor gosta de ouvir isso. Quer ver isso em campo, amigo Rafael Prats. E chega bem avaliado o Palacios, né, Abel? Temporada boa no futebol dos Estados Unidos, é um jogador que frequentemente é convocado pela seleção equatoriana. É bom a gente sempre lembrar o que virou a seleção equatoriana no continente, a terceira força da América do Sul. O Equador consegue, via clube e seleção, nos últimos anos, resultados até melhores do que o Uruguai, por exemplo. Fica aí atrás de Brasil e Argentina. Então me parece que o Corinthians está procurando jogadores para suprir ausências importantes no grupo de atletas, no seu elenco. Né? Como o Fábio Santos parou, o Matheus Bidu foi emprestado, o Corinthians trouxe 2 laterais esquerdos. E o Palacios me parece que começa um pouco à frente do Hugo, que veio do Goiás. Foi bem no Goiás, um lateral até mais voltado à parte defensiva. Teve uma temporada regular pelo Goiás, que caiu para a Série B do Brasileiro. Mas o Palacios, inicialmente, chega credenciado para ser o dono da posição. Se ele vai se manter, o que ele vai apresentar, se vai ter bola para ficar como lateral esquerdo do Corinthians, aí é uma outra história. Mas a contratação ela é importante, ela é interessante, e o Palacios pode ser uma boa para o Corinthians, sim. Você falou do Hugo, mas o Hugo foi contratação do Duílio, né? Veio na outra gestão que contratou, Então não está tendo, aparentemente, não está tendo essa atenção toda, esse carinho todo da gestão atual do Augusto Melo. Mas vai ser jogador do Corinthians também, vai claro, precisar. Tá treinando precisa já. De elenco, não é, Natália? Ah, sem dúvida. O Corinthians precisa de elenco. O que sofreu na temporada passada mostra o quanto você não ter ali a profundidade para gerir o seu elenco de uma forma melhor, ter mais opções. Então o Corinthians faz movimentos para isso. 2 laterais que são mais jovens, passa por aquele processo de renovação. Estou com o Prats nessa questão, acho que o Palácio chega com um passo à frente para ser titular. Agora, se vai se manter, vai ser muito com o encaixe que o Mano vai fazer para essa equipe. Você viu em quem ele se inspira? No Marcelo. Mas uma pergunta, em cima do que você falou. Desculpa, eu não acompanhei o fato da contratação do Hugo. Você disse que ele foi contratado pela antiga diretoria. Ele estava jogando no Goiás até o final do ano. Sim. Mas já tinha sido contratado. É porque eu acho que ele já tinha um pré-contrato assinado, né? Acertou antes de acabar o contrato com o Goiás. Acertou no meio do ano, isso. Acertou um pouquinho depois do meio do ano. Saiu no turno do Brasileiro. Porque me parece estranho, numa diretoria que está saindo, entregar um jogador, contratar um jogador para a diretoria que está entrando. É porque eles contrataram, me corrija se eu estiver errado, me corrijam, eles contrataram antes da eleição. Foi. Tá. Achando Era só essa que minha eles dúvida. seriam reeleitos. Né? Eu não tinha acompanhado essa notícia. Foi exatamente isso. E é um jogador, Eugênio, não que isso justifique tudo, porque a gente fala o seguinte, ele veio sem custo. Custo sempre tem. Tem intermediário, tem empresário, tem agente, isso aí é um custo. É que não foi uma transferência paga para tirá-lo do outro clube. Sim, o contrato ficaria sem contrato e aí acertou com o Corinthians até o final, antes de acabar o Brasileiro. Entendi. Em relação a ele se inspirar no Marcelo, o Marcelo é um jogador de enorme habilidade. Não é exatamente a característica de futebol do Marcelo. Marcelo não é aquele lateral, né? Na acepção da palavra. Lateral, em primeiro lugar, ele é um defensor. Sim. Antes de mais nada, ele é um defensor, é um marcador. Que aqui no Brasil se lança muito ao ataque. Isso é uma coisa mais do futebol brasileiro, nem tanto do futebol europeu. Depois os laterais da Europa começaram a sair um pouco mais. Mas historicamente,
primeiro lateral que começa a ir para o ataque é Nilton Santos. Até então, ninguém passava do meio de campo. Defesa. Tem uma história muito longa, o Brasil, de laterais que passaram a se lançar ao ataque. O Marcelo, ele nunca foi exatamente um defensor. Ele foi muito mais um lateral atacante, um lateral de muita habilidade, de uma visão de jogo, de uma batida na bola. E o Palácios não é exatamente isso. Ele falou, eu gosto de atacar, o que eu gosto mais de fazer é atacar. Mas ele falou, gosto de recuperar a bola e depois atacar. Os números dele e o que a gente pôde ver, acompanhar dele jogando lá no Los Angeles, né? Na temporada passada, ele tinha até uma boa relação com o Buanga, que é o atacante do time, mas principalmente o destaque era mais na recuperação de bola. Não teve um grande número de assistências, de finalizações, mas teve um grande número de recuperações de bola. Ué, ó quem é o técnico, está aqui atrás de você. Mano Menezes. Não tá bom? Não, é porque o discurso dele, talvez ele tenha ouvido as pessoas falando que ele é ofensivo, ele é mais defensivo. E aí se apresentou como alguém que apoia muito, né? O Mano Menezes causa muita curiosidade para começar o ano, Abel. O Mano, quando volta ao Corinthians, ele volta inicialmente para romper tudo que era feito pelo Luxemburgo. Agora, o que jogava contra ele ali era uma reta final de Brasileiro, não tinha tanto tempo para mudar o time como ele queria, agora ele teve esse tempo. O time está mais rejuvenescido, os jogadores que chegaram vieram com indicação ou aprovação dele também. É um time que a gente vai ver, eu imagino, mais afeição do Mano Menezes. Se isso vai ser bom ou ruim, a gente vai ter de esperar começar o Campeonato Paulista. Né? No Inter ele foi muito bem no vice-campeonato brasileiro. Quando virou o ano, ele moldou mais o time ao jeito dele, o time não foi bem. A resposta do Inter não foi boa no primeiro semestre. O Inter não tinha ainda os jogadores que chegaram depois no mercado. Na temporada anterior ele fez um ótimo brasileiro. Ótimo brasileiro, muito bom no vice-campeonato, o time rendeu muito bem com ele, foi um time equilibrado. Depois, quando era um time para enfrentar equipes mais fracas, que se fechavam mais, a resposta não foi a mesma. Veremos o Corinthians agora. Se olhar para o Corinthians no papel, eu tenho muita dúvida para afirmar que esse time que vai começar o ano é melhor do que o time que terminou no ano passado, em relação a nomes. Eu vou te ajudar, posso te ajudar? Pode. Já que você está ansioso e você falou, não, só vamos ver quando começar o Campeonato Paulista. Não, vamos começar a ver agora. Já? Ontem já teve treino, mostramos ao vivo no F360, Lili Nascimento esteve conosco e tá aí na tela para você, Rafael Prats, para acabar com a sua ansiedade. Versão 2024, Corinthians, Mano Menezes, primeiro time montado pelo técnico. Foi no treino de ontem, com Cássio, Fagner, Lucas Veríssimo, Caetano e Hugo. Palácios foi apresentado ontem, provavelmente e o Palácios... Félix Torres chega hoje, Abel. O Félix Torres, zagueiro, que deve ser titular. Estava treinando e jogando no Santos Laguna. Isso. Maicon, Ranielli, Rodrigo Garro, Matheus Araújo, Yuri Alberto e Romero. Goleador Romero para desespero dos corneteiros. É isso aí. Aí, Rafael Prats, para aliviar a ansiedade de muitos corintianos... Olha, Abel... Sinceramente, vocês acham esse time no papel, esse time na prática pode demonstrar outra coisa. Quando você olha a escalação, esse time é melhor do que o time que terminou o ano? É um time mais novo. Isso daí, sem dúvida. Me parece que é um time que pode ser um time de desarmar um pouco mais, de recuperar a bola rapidamente. Mas, tecnicamente, esse time, para começar o ano, é melhor do que o do ano passado? É mas tecnicamente, Augusto, tecnicamente, o Corinthians ano passado não rendeu absolutamente nada. Foi difícil. Então, se a gente for olhar só para o que rendeu tecnicamente... Eu não sei dizer porque esse time não jogou ainda. Esse time me parece um pouco mais promissor porque são jogadores jovens que vão dar o que na temporada passada o Corinthians não teve, poder de marcação e pressão. Isso, acho que sim também. E agora, o Garro ali no meio campo, a gente não sabe como vai. Por exemplo, quando o Rojas chegou, havia uma expectativa muito grande que até agora não aconteceu. Sim. O futebol dele. E o Garro, como será? Então, há uma interrogação, acho que muito grande em relação ao Corinthians, porque são muitos jogadores novos. E muitos jogadores que saíram eram titulares. Então, a remontagem do Corinthians é um trabalho praticamente do zero. São poucos jogadores que ficaram. Né? Você vai contar ali alguns jogadores que fazem parte do time titular. O restante é jogador que vai assimilar. Tem jogador que nem chegou e nem começou a treinar ainda. Que tem potencial para ser titular. Então, assim, é um processo. Primeira, segunda, terceira rodada do Campeonato Paulista, é o Mano tentando encaixar esse time com jogadores que ainda estão chegando para ver como esse time vai assimilar. Agora, que há uma perspectiva, pelo menos de melhora na competitividade do que o Corinthians apresentou na temporada passada, eu tenho essa expectativa.
Porque os jogadores que saíram eram titulares, mas, por exemplo, o Prats citou o Renato Augusto. A gente nem precisa perder tempo aqui para falar das qualidades técnicas do Renato Augusto. Mas em quantos jogos o Renato Augusto estava disponível para entrar em campo e começar como titular? Quantas vezes? Poucas. É difícil, você não consegue contar com ele. Fábio Santos, um pouco mais. Juliano, era um reserva que terminou o ano jogando, mas na maioria das vezes não era titular do Corinthians, por exemplo. Mas volta a jogar na época da fase final ali do Luxemburgo com o Mano, né? E com o Mano já. Mano. Tem uma coisa que, na minha visão, é interessante. O Corinthians começa a temporada com o mesmo técnico que terminou. Sim. E a mesma coisa que eu falo do Flamengo, do Santos e de vários outros. Vão deixar o técnico do Inter, do Galo, quase todos, vão deixar o Mano trabalhar? O time vai tropeçar. Ele está reformulando. Não vai oscilar, não vai ganhar todos os jogos. O Corinthians não vai virar de uma hora para outra uma superpotência, como disse inclusive o Rubão. O objetivo é esse, que vire uma superpotência para bater de frente com o Palmeiras, com o Flamengo, mas não é de uma hora para outra. Vão deixar, ou na primeira derrota, duas derrotas, vão falar que o Mano não serve, que tem que trocar o técnico. Essa é a minha dúvida de sempre, Eugênio Léo. Eu sou chato e vou continuar batendo nessa tecla que se troca demais de treinador no Brasil sem necessidade, quando muitas vezes tem que dar mais tempo para ele trabalhar ou para a diretoria trabalhar também, trazer mais reforços. O São Paulo melhorou muito ano passado com a chegada de um jogador, Lucas. Mudou ou não mudou? O Corinthians caiu muito ano passado com a saída de um jogador, Roger Guedes. Às vezes 1, 2. O Dudu se machucou. O fulano foi vendido, foi embora. O Danilo. Demora para refazer o time. Deixa o Abel trabalhar. Deixem o Mano Menezes trabalhar. Fala aí, Eugênio, que eu já falei demais. Mas falou bonito, hein, Abel? Você gostou? Eu concordo, eu concordo e sou do mesmo pensamento que você em relação a essa troca de técnicos do futebol brasileiro. Normalmente não se dá tempo a trabalhar, se olha o imediatismo. Muitas vezes, nesse início de temporada, ainda mais, quando é mais difícil, porque você está montando o time vem de parado, de pré-temporada, de saída de jogadores, chegada de outros. Então, até encaixar, até encontrar um ritmo, até encontrar uma maneira de jogar, demora um tempo mesmo, né? O time conseguir jogar o futebol que a torcida espera. E, na maioria das vezes, não tem paciência, né? As diretorias não têm paciência, as torcidas, parte da mídia também fica cobrando, pressionando. E o Corinthians, para ficar aqui no Corinthians, acho que cometeu alguns erros recentemente em relação a isso. Eu, por exemplo, continuo achando que foi o erro a maneira como o Corinthians se desfez do Silvinho. O Silvinho estava fazendo um trabalho, se não era brilhante, era dentro da realidade do Corinthians muito bom. Dentro do que o Corinthians podia entregar àquela altura. Foi demitido por pressão de torcida, porque começaram a reclamar da roupa dele, porque achavam que ele... sabe? E está lá ele fazendo milagre no futebol europeu. Eu acho que ano passado também a situação do Fernando Lázaro foi muito mal conduzida, porque se você faz uma aposta num jovem para começar a temporada, você precisa dar o mínimo de tempo a ele para desenvolver o trabalho dele. Não se deu tempo ao Fernando Lázaro, aí troca. No que troca, já muda tudo. Aí vem uma outra situação, uma nova realidade, uma nova comissão. Trocar comissão técnica é um peso muito grande para o elenco, porque você tem que se habituar a tudo diferente. Muitas vezes troca também preparador físico, toda a equipe de auxiliares e tal. Então, são outras pessoas a quem você tem que se adaptar, que chegam com outro pensamento, que mudam a rotina. Se o treino é de tal hora, passa a ser na hora tal. Você vai treinar 2 vezes, passa a treinar uma, sabe? E é claro, principalmente, a maneira de jogar da equipe. Tem um time que gosta de marcar alto, outro gosta de marcar baixo. Um joga com mais pressão, outro sem pressão. Marca individual ou marca coletivo. São maneiras diferentes de jogar, de pensar futebol, de trabalhar. Isso tudo exige um processo de readaptação. Jogadores que estavam jogando muito bem caem de produção e, de repente, outros até podem subir. O Maicon, que está no Vasco, zagueiro, que estava no Santos ano passado, antes, ele esteve aqui no Bola da Vez, que eu participei. E conversei com ele antes do programa e durante o programa fiz a mesma pergunta. Eu falei, porque
que na época ele estava no Santos ainda. E perguntei isso, falei, para você, jogador, você é um cara experiente, futebol europeu, voltou ao Brasil, está no Santos, o Santos muda de técnico. Recentemente, eu não me lembro qual era o técnico na época, mas perguntei isso para ele. É ruim para você? Você como zagueiro? Ele falou assim, não é só para mim, é para todo mundo. Ele falou assim, o técnico anterior trabalhava a zaga de um jeito. Aí chegou outro técnico, o posicionamento muda totalmente. Um gosta que os zagueiros joguem mais alto, outro gosta que a zaga fique mais próxima do gol. Ele falou, é muito ruim. Ele falou, você está trabalhando 2, 3 meses, quando você está começando a se habituar, muda. Ali foi um depoimento de um jogador experiente, né? Mas que eu tenho certeza que é o pensamento de todos. Pode perguntar para qualquer um, você acha que o jogador... É óbvio que, como o professor fala e outras pessoas falam, eu entendo. Às vezes, não está dando certo mesmo. Sim. Mas às vezes o problema... Estamos falando do Corinthians. Mano Menezes está aqui na nossa tela. O Internacional não estava bem com ele. Realmente, jogava bem um tempo, oscilava... E continuou. Só que... E oscilou até o final do ano. Só que ele pediu reforços. Quando esses reforços estavam chegando, ele foi demitido. O Cudê é bom treinador? É muito bom treinador. O Internacional jogou bem com o Cudê? Jogou, mas também oscilou, inclusive, nos jogos em que foi eliminado pelo Fluminense, ele oscilou. O Ener Valencia perdeu 300, perdeu um monte de gol, o Inter podia ter passado. Mas como seria o Mano Menezes com a chegada de Ener Valencia, com o Arangues à disposição, com o Rocher, etc, etc? Não sabemos, porque foi... O problema do Inter era técnico ou era o elenco? Não sabemos. Trocaram o treinador. É isso que eu falo. Aliás, já que agora voltando ao Corinthians, temos uma tela com o time do Corinthians do início de 2023. Olha como mudou, Natália. Cássio, Fagner, Balbuena, Gil e Fábio Santos. Só aí 3 foram embora. Fausto Vera, Maicon, Juliano, Renato Augusto. Juliano, Renato Augusto foram embora. Fausto Vera continua, mas... Deve ser reserva para começar o ano. Yuri Alberto e Roger Guedes. Esse era o time no início do ano passado, Natália. Uma galera foi embora, né? E foi embora ao longo da temporada já. O Roger Guedes foi embora, o Balbuena já não jogou mais na temporada. Alguns jogadores não jogaram por questão de lesão. Eu acho que o futebol ele não tem si. E se tivesse, e se viesse, não existe si. Existe resposta. E a resposta, e as pessoas, nós somos muito imediatistas. A gente é muito imediatista. O Diniz na seleção. Não presta, não serve, a maioria já não queria mais. E esquecem de pensar que, de fato, é uma filosofia nova de trabalho. É uma idealização nova de trabalho. Para o jogador, se você conversar com o jogador, é difícil a assimilação, muitas vezes, para algo muito diferente. O Corinthians vai passar por esse processo. Tem o mesmo treinador, mas tem jogadores com características diferentes. Né? Sempre tem as duas vias. Quando é o treinador que chega e quando são os jogadores que chegam. O Corinthians não manteve uma base muito grande do time da temporada passada. Então, ele vai construir, a partir dos jogadores que chegaram, uma espinha dorsal. Aí sim ele vai conseguir dar ao Corinthians aquilo que se espera. Vai dar resultado no Paulista de forma imediata? Não sei. Tem jogador que consegue assimilar mais rápido, tem jogador que não consegue. Tem adaptação, tem muitos estrangeiros. Então, assim, o Mano Menezes, ele tem esse elenco na mão porque ele ajudou a forjar. Agora, o tempo vai ser muito em função dos resultados que ele vai ter, porque é assim que é medido o futebol brasileiro. Você estava falando, a gente estava vendo ali umas defesas no treino mesmo do Cássio. O Corinthians começa mais uma temporada, Cássio! Um dos maiores da história. E tem um baita reserva junto com ele, porque o Carlos Miguel é um baita goleiro. Seria titular em muitos times no Brasil. Seria mesmo. E o que me espanta é que teve algumas fases de oscilação do Corinthians nos últimos anos, com alguns torcedores pegando no pé do Cássio também. Na hora da derrota. Na hora da derrota, amigo, o cidadão, ele Cássio fica com o olho vendado, sai falando tudo. Hein? Cássio e Fagner começam o ano de novo, né, Abel? Fagner também, né? Aliás, a posição do Fagner é uma posição que o Corinthians... Eu tô falando exaltando o Cássio e o Corinthians. Sim, goleiraço. sem dúvida. E Fagner também. Goleiro espetacular. Agora, o Fagner é um jogador corintiano.